Muito obrigado, Jefferson, pelo convite, pelo espaço. Bom dia, irmãos queridos. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu, quando cheguei aqui ontem, aí falei, poxa, já parece que aqui é minha casa. Sabe aquela sensação assim de que você está voltando para o seu lugar, né? Porque eu estive com a minha esposa aqui em janeiro e com o Rafa, e a gente passou aqui um período, depois continuamos em Newark, depois fomos para Filadélfia, depois para Nova York, ficamos o mês inteiro. E essa vez o roteiro é o mesmo, só que eu, infelizmente, a minha esposa não pôde vir por causa do trabalho dela, etc. E o Rafael está no colégio e também não pôde vir. Mas eu trago saudações dela e dele para vocês, porque marcou, foi muito legal estar aqui em janeiro, né? Então trago a saudação da minha esposa e do nosso filho para vocês. Também o pastor Pablo esteve comigo ontem, durante o dia todo, à noite aqui na igreja hispana, e agora de manhã ele não pôde estar aqui, acho que vocês sabem, ele está apresentando o pastor auxiliar lá em Newark. Então ele vai estar somente à tarde conosco. Hoje à tarde vai ser às 5h30, hoje à tarde, tá bom? Maravilha. Bom, antes de eu abrir a Bíblia e tudo, já estamos ao vivo? Eu quero cumprimentar, então, nossos amigos internautas que estão conectados através do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Uma outra coisa importante, o Jefferson mencionou a presença do Charles. O Charles é uma pessoa evangélica, um servo de Deus também. Ele tem uma base assembleana, né, da Assembleia. Ele mora aqui na região, aqui na cidade. É aqui do lado, né? Bem perto daqui, é. E sabe como é que eu conheci o Charles? Tudo bem? Foi assim, em janeiro, eu falei para o Jefferson, eu preciso alugar um carro, porque eu estou com a família, e a gente queria, né, ter essa liberdade de sair um pouquinho e tal. E aí Jefferson mandou o contato dele. Aí eu fiz contato com ele e fui até a casa dele. Ele veio até nós, depois fomos até lá, com a minha família. E ele gentilmente nos alugou um carro. Aí, depois que eu terminei de fazer o processo de alugar o carro com ele, aí depois, no segundo contato, ele falou assim, rapaz, eu te conheço. Assim, sabe, eu acompanho seus vídeos, minha esposa e eu assistimos os vídeos todos que você grava. E aí a gente percebeu que estávamos entre amigos, né? De muito tempo. Olha, Jefferson, você não imaginava que aquele contato que você me passou daria em tudo isso. E aí nós fizemos uma certa amizade depois. E eu voltei para o Brasil, continuei falando com ele. Um dia eu estava pregando lá em Brasília, e aí era uma classe bíblica bem lotada assim. Eu liguei para ele na hora, coloquei no Viva Voz. Ele entrou, o pessoal deu boa noite, aplaudiu ele, foi uma festa bonita. Aí eu disse a ele, eu volto em junho para Long Branch. Ele falou assim, e eu vou com você à igreja. E veio mesmo, está aqui. Quem está feliz com a presença do Charles pela primeira vez aqui? A esposa dele também é uma serva de Deus, e ela não está aqui porque ela está num outro evento da igreja deles. Por isso que ela não está aqui com a gente hoje também. Mas eu tenho certeza, Charles, que você já está se sentindo à vontade, vai se sentir mais ainda. Essa igreja aqui é a sua igreja, está pertinho da sua casa, seja bem-vindo aqui. Tá? Além do Charles, tem alguém aqui que não é membro da igreja adventista? Só para eu saber, levanta a mão. Você está apontando assim? Ah, ok. E você vai traduzir para ele? E como ele vai ouvir a mensagem? Dom de línguas. Olha, ela disse que pode. Jefferson, você fará isso? Então, deixa eu dar as boas-vindas para ele e você já aproveita e já vai traduzindo lá. Obrigado, irmã. O Jefferson já foi lá. Estamos felizes com a sua presença aqui. Seja bem-vindo. Qual o seu nome? Rick, ok. E você é parente dele? Esposa? Namorada? Você é brasileira? Ok. É a primeira vez dele aqui, então? A segunda vez? A segunda vez. É a segunda vez. Ok. Então, estamos felizes em recebê-lo aqui essa manhã. Além dos dois, tem mais alguém pela primeira vez? Ou pela primeira vez, não. Alguém que não é membro da Igreja Adventista?
Ok, então já está. Uma outra coisa, eu queria agradecer muito a você que cantou aqui. Foi uma linda música. Eu esqueci teu nome. Elson. Obrigado, Elson. Deus te usou. E também a historinha das crianças, viu? Cadê a menina? Você resgatou um detalhe de Ellen White assim que até eu tinha esquecido desse negócio. E é muito boa, você fez uma boa aplicação aí, muito obrigado. E eu gostei de ver o entusiasmo dela contando, mesmo com poucas crianças. Eu lembrei, sabe do quê? Quando eu fui plantar a igreja adventista na cidade de Aparecida do Norte, que é uma cidade muito católica. E eu estive lá para plantar a nossa igreja. E eu era o único adventista. Então, você imagina eu fazendo isso aqui sozinho. Então eu sei como é você começar um projeto novo. Eu sei a luta que é, né? Você fala para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas. Mas lá, quando eu comecei em Aparecida, eu falava para mim mesmo. Eu fazia o meu culto sozinho. E depois de 3 anos trabalhando, nós batizamos, num batismo só, 119 pessoas. Hoje temos uma igreja estruturada lá. Essa igreja já se dividiu e abriu uma outra. Então, eu falava com o Charles, enquanto você contava a história para as crianças. Charles falou assim para mim, aqui, pastor, é assim. Qualquer grupo de igreja que você vai abrir, a luta é assim, é grande mesmo. Aí ele contou uma experiência dele com a esposa e tal. E é difícil mesmo, né? Mas a igreja nunca foi fácil. Mas vocês estão de parabéns, porque essa igreja ela já nasceu, ela já existe. Eu sei que vocês têm vários desafios, limitações, sonhos, mas não desanimem, ok? Perseverem. Eu prego com o mesmo entusiasmo para 50 mil pessoas quanto para uma pessoa. Então, para mim, isso não faz diferença, para Deus, muito menos. Porque Deus não vê como a gente vê. Deus olha individualmente cada um de nós. Então, essa manhã é festa, é alegria, é momento de adorar a Deus, estudar a Bíblia, crescer na fé, se preparar para a volta de Cristo. Amém, irmãos? E eu estou sabendo que vocês estão chique, né? Parece que o Arte Trio teve aqui, né? Puxa vida, não tinha alguém melhor para vir cantar aqui, não? Eu sou muito amigo do Bal e das meninas. Eu batizei os filhos do Bal. Eu batizei Balzinho e batizei a Luma também. Então eu tenho uma amizade muito grande com a família inteira. E nós vamos estar juntos numa grande campal lá em Arapiraca, no Nordeste do Brasil, em novembro, uma campal assim, uau, um negócio uau. E vou estar junto com o Arte Trio. Então vai ser um momento bastante especial. Mando. Você conhece aquele povo de lá? Ah, ok. Eu vou. Arte Trio, entendi. Vou mandar sim. Aliás, hoje à noite eu vou falar com o Bal por telefone, um outro assunto, e aí vou aproveitar e já mandar o abraço. Ok. Vocês sabem que aqui nós temos um horário limitado nessa manhã, porque às 11h30 eu falo na igreja hispana aqui do lado. Então e à tarde vai ser também o contrário. Também falamos lá e falamos aqui. Lá mais cedo e aqui mais tarde. Inverte, né? Então a gente, nesse horário, não tem aquele tempão todo que a gente costuma ter, mas é suficiente para nós estudarmos a palavra do Senhor. Todo mundo tem Bíblia? Sim? Ok. Vamos abrir a Bíblia no livro de Amós. Amós é um livro do Antigo Testamento. Você passa Daniel, você passa Oséias, passa Joel, e aí você tem o livro de Amós. Charles, você prefere só ouvir ou você quer que arrumemos uma Bíblia para você? Ouvir. Eu perguntei isso porque tem pessoas que absorvem melhor ouvindo e outros gostam de ler mesmo. Então a gente deixa a pessoa livre para isso, né? E a Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem. Não é? Então está tranquilo, né? Amós 8, Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Tudo ok? Vamos fazer mais uma oração para agora, então, lermos o texto, tá bom? Oremos como estamos mesmo. Querido Deus, nosso eterno Pai, estamos felizes porque estamos na Tua presença e agora vamos estudar a Tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine e que todos nós sejamos abençoados na mensagem bíblica desta manhã. Abençoa também os internautas e que todos nós tenhamos um encontro com Jesus
É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz assim, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de quem? Do Senhor. E andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e aí? E não a acharão. Até aqui. Gente, internautas, irmãos queridos, estamos diante de um texto profético. O livro de Amós é um livro profético. Algumas pessoas dizem que Amós é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Não somente ele, Daniel também é um tipo de Apocalipse. Os livros proféticos têm uma natureza apocalíptica. E Amós, que é o livro de hoje, é um livro profético. Mas para a gente entender os 2 versículos que eu acabei de ler, eu gostaria de dar para vocês uma visão panorâmica do livro de Amós. Esse livro é o único livro da Bíblia que tem o seguinte texto que eu vou falar agora. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na Bíblia inteira, só tem esse verso, só existe em Amós, mostrando que Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele revela para o seu povo. E o texto que eu mencionei agora é o capítulo 3 e o versículo 7 de Amós. Outra coisa importante, o livro de Amós trabalha vários assuntos que são pilares e que são indispensáveis. Assunto número 1, que eu vou mencionar 4. Número 1 para vocês é que o livro de Amós trata da injustiça social. A injustiça social era um problema para o tempo do povo de Israel, do profeta. Mas também a justiça social é um problema para nós hoje. Mesmo em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como os países da Europa e outros países do mundo que são desenvolvidos, ainda assim existe a injustiça social. No Brasil, isso é muito mais acentuado. Você sabe, poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas não têm quase nada. É uma injustiça mesmo. As terras todas pertencem a poucas pessoas e os trabalhadores têm dificuldades para ter a sua própria terra. Então há uma injustiça social no mundo inteiro. E no tempo de Amós, esse era um problema recorrente. Por isso, ele trata desse assunto no seu livro. Um outro assunto que o profeta Amós menciona no livro é a idolatria. A idolatria, para o profeta, ela é tão pecado quanto a injustiça social. Você sabe que a idolatria não é só a questão das imagens, é também a questão de você adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Os astros, as pessoas, os artistas, as pessoas famosas, ou até mesmo o nosso próprio ego. Às vezes a gente foca tanto em nós mesmos que nós nos tornamos o centro e Deus fica em segundo plano. Isso é um tipo de idolatria, ou egolatria, que é o ego. Então, o profeta Amós também trabalha a questão da idolatria. Um terceiro ponto que ele trabalha é o que nós conhecemos como formalismo religioso. O que seria um formalismo religioso? Seria aquela visão distorcida de que a gente se preocupa mais com a aparência do que com a essência. E essa contradição entre a aparência e a essência, entre a teoria e a prática, que é uma contradição, acaba sendo um desfavor ao evangelho. Não sei se vocês me entendem. Por exemplo, sabe por que as igrejas, eu falo agora das igrejas do mundo inteiro, sabe por que as igrejas do mundo inteiro não estão mais cheias? Porque as pessoas lá de fora, especialmente os jovens e os adolescentes, eles olham para as pessoas que frequentam a igreja e eles veem incoerência, eles veem hipocrisia, quando na verdade a gente ensina uma coisa e faz outra. A gente tenta convencer as pessoas de que tal mensagem é verdadeira, quando nós mesmos não as praticamos. Então, quando as pessoas percebem que há essa contradição entre a teoria e a prática, elas se decepcionam com a igreja. E elas dizem assim, quer saber, eu não vou à igreja, porque a igreja não é o que as pessoas dizem. E aí acaba acontecendo esse processo de bloqueio na mente de muitas pessoas, especialmente das mentes pós-modernas, que é o que acontece nesse país. Entendeu? Então é uma situação bastante complicada. E o profeta Amós chama a atenção para essa questão do formalismo religioso.
E um quarto assunto que ele trabalha no seu livro é o juízo final. O profeta Amós, ele fala assim, gente, vocês têm que tomar cuidado com a injustiça social, com a idolatria, com o formalismo religioso. Despertem porque vem o juízo. E ele chama atenção para o juízo. E ele conecta a sua mensagem com o Messias, que é Cristo, que viria. Então, assim, eu dei só uma visão rápida, para você ter uma ideia do que é o livro de Amós. Eu vou acrescentar só mais um elemento e depois nos concentraremos nos 2 versos que a gente leu. Tá? É bom porque assim você, quando sair aqui e voltar para casa, você vai saber explicar o tema do sermão para qualquer pessoa. Porque eu estou tentando passar de um jeito bem didático para que até as crianças entendam o que eu estou falando essa manhã. Atenção, internautas, olha só. Um outro aspecto. Amós era uma pessoa bem simples. Bem simples. Como nós, assim. Amós trabalhava no campo. Ele era do interior. É como se falássemos que Amós era caipira. No interior de São Paulo, no interior do Brasil, a gente fala caipira, que pode ser usado até de uma forma jocosa ou pejorativa, mas o caipira é a pessoa que trabalha a roça, a lavoura, a terra, planta, colhe, mexe com gado, com essas coisas. E Amós era um homem do campo, era um homem simples. Sabe qual era o trabalho dele? Ele plantava figos e colhia figos. E ele tinha um segundo trabalho, ele trabalhava com animais, ele cuidava de gados, boi, vaca, cavalo. Os animais, ele tinha a fazenda dele. Assim era Amós. E Deus chamou esse homem simples para ser um profeta. Imagina isso, um profeta. Esse é um detalhe importante, quer dizer, Deus chama pessoas que são simples, que ninguém conhece, que está lá no cantinho dela, que está lá não sei aonde. Deus chama essa pessoa e coloca essa pessoa num lugar de honra. Ou seja, Deus exalta os humilhados. E Deus fortalece aquele que confia nele, não importa qual o seu trabalho, o que você faz ou deixa de fazer. Se você for fiel, ainda que você trabalhe com gados, ainda que você trabalhe com figos, ainda que você trabalhe com limpezas, ainda que você trabalhe com transporte, ainda que você trabalhe com construção, não importa, advogado, médico, professor, não importa. Se você confia em Deus, Deus pega você e te coloca em lugar de honra. Isso é um princípio. Outra coisa importante, nos tempos dos tempos bíblicos, as mães, quando tinham um bebê, quando estavam grávidas e tinham um bebê, elas colocavam o nome no seu bebê com base no significado. Nos nossos dias isso já quase não existe. Especialmente no Brasil, muitos nomes são criados. A gente pega um pedacinho do vovô, um pedacinho do nome da vovó, um pedacinho do tio e junta o nome, faz um nome que não existia. O Brasil é muito comum isso daí. Aqui também acontece isso. Mas antigamente não. Antigamente era assim. O nome da criança era dado com base num significado na cultura hebraica. Então, por exemplo, Amós. Quando ele nasceu, a mãe falou, vai chamar Amós. E por que Amós? Amós significa carregador de fardos. Mamma mia. Quer dizer, você já se assustou, né? Imagina o bebezinho no braço, e fala, que coisa fofa. Qual o nome dessa coisa linda? Carregador de fardos. Fica meio estranho, não fica? Mas agora você vai saber por quê e você vai gostar. A princípio a gente não gosta. Mas agora, quando eu explicar, você vai achar legal. Sabe por que Amós significa carregador de fardos? Porque o ministério de Amós era um ministério que estava conectado com o ministério de Cristo. Ou seja, o ministério de Amós era um tipo do ministério de Cristo. Tipo no sentido de tipologia. E o verdadeiro carregador de fardos é Cristo. Mateus 11, de 28 a 30, Jesus fala assim, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, com fardo pesado, vem a mim e eu aliviarei você. Me dá o seu fardo que eu carrego e leva sobre você o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vamos trocar. Me dá seu problema, me dá suas batalhas, me dá seus fardos, eu carrego para você e eu te dou a paz que você precisa. Não é bonito? Agora você entendeu por que Amós significava carregador de fardos. Porque o ministério dele era um tipo do ministério de Cristo. Embora seja um significado forte, é extremamente relevante esse significado.
né? Então, o ministério do profeta era ajudar as pessoas a encontrarem em Cristo a paz, o perdão, o alívio, a esperança e a salvação. Amém? É esse o ponto. Bom, uma vez que a gente teve uma visão geral do livro de Amós, resumida, claro, porque se fosse entrar em detalhes do livro de Amós, a gente ficaria o dia inteiro aqui. É um livro lindo, gente. É um livro extraordinário. E eu gosto assim que a gente desvende um pouco, faça uma abertura do assunto, para quando entrar no tema, você falar, agora eu entendo esse negócio. Agora está claro para mim. Muito bem, voltemos então para o texto. Por favor, quem está com a Bíblia acompanhando, voltemos para o texto. Amós 8, versos 11 e 12. Eu vou ler agora somente o 11 para começar a destrinchar e explicar o texto. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Bom, agora eu preciso interagir com vocês. Eu queria que vocês me ajudassem. A Bíblia está falando que um dia o planeta inteiro vai passar por fome e por sede. Quem enviaria, de acordo com esse texto, quem é que enviaria sobre a terra a fome e a sede? Quem? O próprio Deus. E isso é estranho, não é? Porque a gente fala assim, Deus não é bom? É bom. Deus não é amor? É amor. E por que ele vai enviar fome e sede sobre a terra inteira? A gente, às vezes, não consegue entender. É aquela famosa pergunta, se Deus é amor, por que tem criança na África passando fome? Se Deus é amor, por que os hospitais desse país estão lotados? Se Deus é bom, por que tem tanta corrupção? Se Deus é amor, por que eu sofro? Se Deus é amor, por que eu não tenho paz no meu coração? Se Deus é amor, por que minha família está destruída? Se Deus é amor, por que... A gente sempre tem essas perguntas, né? E a gente sempre acha que Deus é o culpado disso. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. O fato é que a gente precisa entender um pouco mais sobre Deus e precisa entender um pouco mais a natureza do pecado. Deus não prometeu nessa vida uma vida de eterna paz nesse mundo. Deus disse, neste mundo você vai ter aflições, mas não desanime, porque eu virei outra vez para buscar vocês. E aí eu vou dar a vocês uma vida eterna, onde nunca mais haverá pecado, onde nunca mais haverá sofrimento. Amém, irmãos? Agora, esse Deus aqui em Amós diz que vai enviar sobre a terra fome e sede. Fome e sede. Só que o texto bíblico, o verso 11, fala assim, não é fome de pão, não, e não é sede de água. Ou seja, não é literal. É algo espiritual. E se é espiritual, é mais grave ainda. Atenção. Atenção. Primeiro ele fala fome e sede. Depois ele usa dois elementos, o pão e a água. Ele fala pão e água, tem os dois elementos aqui. Só que ele fala, não é fome de pão, nem é sede de água, mas ele usa os dois elementos como exemplo, pão e água. Vamos ver o que vocês acham. De acordo com o conhecimento que vocês têm da Bíblia, em toda a Bíblia, quem é o pão da vida? Quem é? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão da vida. Então você vê que Amós já faz uma conexão com Cristo, já percebeu? Já faz uma conexão com o Messias. Então o pão da vida é Jesus. João 6,48. Muito bem. Se Jesus é o pão, quem vocês acham que seria a água? Jesus também? Jesus também? Certeza? Ou o Espírito Santo, alguém falou ali? Ou um anjo? Vamos saber o que significa essa água. Bom, você que está acompanhando na Bíblia, faça isso que eu vou fazer aqui. Marca Amós, para não perder a página do Amós. E vamos para João no Novo Testamento, para ver quem é a água. João 7, versos 37 a 39. Esse texto vai nos ajudar a entender quem é a água, mencionada por Amós, e a água como um todo, assim, na Bíblia. Menos no Apocalipse, porque no Apocalipse água significa povos, né, no Apocalipse, e também em Daniel. Mas fora isso, vamos ver o que significa água em toda a Bíblia. João 7, 37 a 39, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Paremos um pouquinho aí. Talvez por causa desse texto, você afirmou que a água fosse Jesus. Porque Jesus fala, tem sede? Venha a mim e beba. Mas veja o verso seguinte, o 38 e depois o 39.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Então ele falava de quem? Do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando Jesus se levanta na festa e fala, quem tem sede, venha a mim e beba, sabe por que ele fala isso? Porque sabe quem é que nos dá o Espírito Santo? É Jesus. Então Jesus fala assim, você tem sede? Venha a mim que eu tenho água para você. Ou seja, eu vou dar o Espírito Santo para você. Então, essa água aqui, mencionada por Amós, é uma referência ao Espírito Santo. Mas quem é que dá essa água para a gente? É Jesus. Então Jesus é o pão e Jesus oferece a água para nós. E a água é o Espírito Santo. Aliás, vamos aproveitar esse momento para relembrar uma coisa. O Espírito Santo é comparado na Bíblia a várias outras coisas. A água, ao fogo, ao vento e à pomba. São palavras que se repetem na Bíblia como referência ao Espírito Santo. Entendeu? Por isso que a pessoa é batizada nas águas, que simboliza o Espírito Santo, que limpa, que lava, que purifica o nosso ser. E a água serve para isso também. Ok, então a água é o Espírito Santo. Voltemos para Amós, capítulo 8, verso 11. Estamos analisando, que Amós escreveu assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então eu já sei que o pão é Jesus, e que a água é o Espírito Santo. Então o que o profeta Amós está falando exatamente? Ele está falando exatamente que o ministério de Cristo, o pão da vida, e o ministério do Espírito Santo, a água viva, esses dois ministérios irão terminar, irão acabar. Exatamente, é o que ele está falando. Então ele está dizendo o seguinte, vai chegar um dia em que o ministério de Cristo vai acabar. E o ministério do Espírito Santo também vai acabar. E quando esse dia chegar, haverá fome e sede espirituais. Bom, então, agora para ficar bem interessante o negócio, para a gente sair daqui hoje falando assim, valeu a pena hoje estar no culto. Eu entendi a mensagem. Porque é ruim quando você vai para casa e não entendeu direito o que foi falado, né? É bom entender. Olha só, qual é o ministério de Jesus hoje? Jesus está no céu, no lugar santíssimo do santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. Esse é o ministério dele hoje. Jesus tem um ministério de intercessão. Ele é o mediador, ele é o advogado, ele é o sumo sacerdote. Amém, irmãos? Amém. Por isso vocês viram que todo mundo que fez a oração aqui hoje orou a Deus e terminou em nome de quem? De Jesus, porque é Jesus quem intercede. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a ponte, a conexão, a intercessão. Esse é o ministério de Jesus hoje. E quando Jesus terminar esse ministério lá em cima, ele vai voltar. A volta de Cristo será depois do ministério que ele faz lá em cima. Bom, e o Espírito Santo mora aonde? Você sabe onde mora o Espírito Santo? Sabe o endereço da casa dele? Ele mora em Long Branch. Amém? Mas também mora no Brasil, também mora nos Estados Unidos inteiro, mora no mundo inteiro. Ou seja, o Espírito Santo mora no nosso planeta. É curioso isso, né? Deus não deixou a gente sozinho. Também no nosso coração. Assim, aí já é um contexto assim, mais teológico que você colocou. Jesus mora no nosso coração. E esse é um assunto que a gente podia explorar, um caminho longo esse que ele colocou ali. Porque o coração da gente é tão mau, né? Tão sujo. Como é que um ser santo mora no coração tão imundo como o nosso? Que o ser humano fuma, bebe, fala palavrão, mente, engana, adultera, apronta um monte de coisa, não é verdadeiro, é falso, quer tirar vantagem, fura fila, engana, mente. O ser humano é um negócio. E aí vem alguém e fala, o Espírito Santo mora no meu coração? Que história é essa? Então esse é um assunto que a gente podia trabalhar em outro momento. Sabe por quê? Porque aí está uma das razões pelas quais Cristo nasceu na estribaria de animais. Quando Cristo nasceu aqui de Maria, ele não nasceu num berço de ouro e nem nasceu num lugar bonito como você e eu nascemos. Ele nasceu numa estribaria de animais, que a gente dá o nome de manjedoura. Ficou um negócio até bonito, mas não tem nada de bonito, não.
Sabe por que ele nasceu nesse lugar aí sujo? Para simbolizar o nosso coração. Mas esse é um outro tema. O fato é que o Espírito Santo mora na terra, enquanto Cristo está no céu. Jesus esteve aqui, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, voltou para o céu, intercede por nós e breve voltará para nos buscar. Agora, enquanto Jesus não vem, o Espírito Santo de Deus está aqui. E o Espírito Santo de Deus tem um ministério aqui na terra. Sabe qual é o ministério do Espírito Santo? Resumidamente, porque é um ministério bem amplo. O ministério do Espírito Santo é nos convencer de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos leva a estudar a Bíblia. É o Espírito Santo que nos faz entender a Bíblia. Quer ver? Quem está entendendo a mensagem de hoje? Levanta a mão. Os méritos não são meus e nem seus. São do Espírito Santo. É Ele que faz a gente entender a Bíblia, ter interesse por isso, gostar disso, desejar isso. Então o Espírito Santo está na terra trabalhando em nosso coração. É o Espírito Santo quem faz você se arrepender, sabia disso? O arrependimento é um dom. Você, quando fez alguma coisa que não era certo, assim que você fez, a consciência não pesou? Não acusou? Você não ficou assim se sentindo mal, pensando, eu não devia ter feito isso? É essa sensação que você tem, é o Espírito Santo dizendo para você, não é esse o caminho, muda de vida. Não faça mais isso. É o Espírito Santo falando com a gente. Então, o ministério do Espírito Santo é um ministério extraordinário. É Ele quem nos traz à igreja, é Ele quem nos faz desejar aceitar Jesus, é Ele quem nos faz tomar decisões. Quando eu falo nos faz, Ele trabalha em nós para que a gente faça isso. Então, hoje isso é possível. Agora escutem, por favor. Enquanto Jesus estiver no céu, intercedendo por nós, e enquanto o Espírito Santo estiver aqui trabalhando em nosso favor, significa dizer que a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta porque há esse trabalho em favor do ser humano. Agora observe, o que o profeta Amós então está profetizando? É que vai chegar uma hora em que Jesus lá no céu vai dizer assim, está feito, acabou. Jesus termina o seu ministério lá. Aí aqui na terra o Espírito Santo vai dizer, aqui também acabou, aqui também está feito. Vai ser uma ação integrada, dupla. Quando Cristo falar lá em cima, está feito, o Espírito Santo vai dizer, aqui também está feito. Jesus vai dizer, acabou aqui, o Espírito Santo vai dizer, aqui também acabou. Aí esse encerramento desses 2 ministérios significa o fechamento da porta da graça. A partir daí é que haverá fome e sede. Por que haverá fome e sede? Porque depois que a porta se fechar, o ser humano que não aceitou Jesus, que não se entregou, que não nasceu de novo, essa pessoa vai ter angústia no coração. Ela vai ter o vazio no coração. Ela vai sentir, ora, se agora que Deus nos dá essa bênção da graça, a gente tem o vazio no coração, não tem? Tem. Só que a gente vai a Deus em nome de Jesus e Deus nos dá paz, nos dá força, nos dá ideias, nos dá direcionamento, manda alguém nos conduzir, manda alguém nos ajudar. Então isso significa graça, bênção, misericórdia. Mas naquele dia não haverá mais. Então as pessoas sentirão vazio, angústia, uma série de sensações, mas não poderão encontrar paz. Não poderão encontrar perdão, nem reconciliação, e nem terão esperança. A situação vai ser tão grave que a pessoa vai se sentir tão mal e não vai poder encontrar solução e nem uma bênção. Por isso que o texto fala assim, o texto de Amós fala assim claramente, fala assim, as pessoas andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Entende essa expressão? Vão procurar em toda parte. Olha a expressão, entenda a expressão bíblica. Ó. Andarão de mar a mar. Ou seja, irão além mar. Vocês saíram do país de origem e viajaram além mar para estar aqui. Então o texto fala assim, andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte. É uma expressão para mostrar que as pessoas vão buscar em qualquer lugar do mundo. E diz, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Só vamos esclarecer uma coisa aqui, porque tem gente que acha que as pessoas vão procurar a palavra e não vão achar, acham que a Bíblia vai desaparecer. Não, não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia não vai desaparecer. Hoje você tem Bíblia física, tem Bíblia eletrônica,
E hoje você tem Bíblias enterradas e protegidas em redomas em vários lugares do mundo. A Bíblia em si não vai desaparecer. Ela pode ser queimada aqui, pode ser rasgada ali, mas ela não vai desaparecer. Quando o texto fala assim, procurarão por toda parte a palavra do Senhor e não acharão, significa que não acharão a mensagem que acalma a consciência. Não acharão a paz, não acharão a esperança, não acharão o perdão, não acharão a salvação. Sabe por quê, irmãos? Eu pergunto a vocês, o que é que faz desse livro um livro tão poderoso? Se você observar, esse livro é feito como qualquer outro, papel e tinta. Como um livro de história, como um livro de geografia, como um livro de romance, como um livro qualquer. Uma revista. É papel e tinta. E por que esse livro é diferente dos outros? Por causa de Cristo. Por causa do Espírito Santo. Se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse o seu sangue derramado, se não fosse a sua intercessão, se não fosse o amor de Deus, este livro não significaria nada para nós. Aqui são palavras vivas, porque essas palavras, elas foram inspiradas por Deus e pelo ministério de Cristo lá em cima e o ministério do Espírito aqui, essas palavras elas têm um significado extraordinário para nós. Agora entenda, quando Jesus terminar seu trabalho lá e sair do santuário, quando o Espírito Santo terminar o trabalho aqui e se retirar, para que serve isso aqui? Para nada. Para nada. É como aquela pessoa que hoje tem a Bíblia e ela deixa no criado mudo lá em casa, ou deixa numa mesinha lá em casa, mas não lê, não estuda, não serve para nada. Então naquele dia, as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, diz a Bíblia, e não acharão. Ou seja, haverá um tempo de angústia. Como nós conhecemos, já ouvimos muito falar do tempo de angústia. Essa ocasião será um tempo de angústia. E essas pessoas que não se entregaram a Jesus serão dominadas pelo inimigo nessa ocasião. Então, esse é um assunto muito sério. E por isso a Bíblia fala claramente da fome e da sede. Entenda uma coisa. Quando é que Jesus vai sair do santuário e vai dizer está feito? Quando é que o Espírito Santo vai terminar o trabalho aqui e vai dizer aqui também está feito? Nós não sabemos a data. Aliás, existem 3 acontecimentos na vida humana que são acontecimentos certos e irão se cumprir, porém nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Sabe quais são? Primeiro, o dia da nossa morte. Nós sabemos que vamos morrer um dia, mas ninguém sabe quando. Segundo, o fechamento da porta da graça. Nós sabemos que isso também vai acontecer, mas não sabemos quando. E terceiro, o dia da volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas não sabemos quando. Deus não revelou essas 3 datas. E Deus não revelou sabiamente. Já imaginaram se nós soubéssemos o dia da nossa morte, o dia do fechamento da porta e o dia da volta de Cristo? Seria uma tragédia. Sabe por quê? Porque nós que não sabemos, deixamos tudo para a última hora. Não é assim? A gente vai protelando, postergando. Eu faço depois, eu arrumo depois. E a gente não resolve. Muitas vezes. Quanta coisa pendente nós temos para resolver e a gente não resolve. Imagina se nós soubéssemos a data dessas 3 coisas, sabe o que nós seríamos tentados a fazer? A pensar assim, ainda faltam 10 anos. Então ainda vou curtir um pouco, não é? Ainda vou fazer umas coisas por aí, etc. Quando faltar assim 1 semana, 2, aí eu vou para a igreja, aí eu estudo a Bíblia, daí eu oro, daí eu me batizo, daí eu me entrego. Mentira, porque daí seria falso. Quem garante que isso é verdadeiro? Ninguém. Então Deus é muito sábio em não revelar o dia, para que nós tomemos decisões por Ele, independentemente da data. Nós temos que servir a Deus, independentemente da data. Eu vou morrer um dia? Sim, eu vou. Jesus vai voltar? Vai. A porta vai fechar? Vai. Quando? Não sei, não me interessa. O que me interessa é que hoje é o dia da salvação. E hoje é o dia de eu me entregar a Ele. E aliás, esse negócio do hoje, não é sensacionalismo, não. É uma realidade. Sabem por quê? Porque realmente o amanhã não existe. Concorda comigo ou não? O amanhã não existe. O que existe? Hoje. Só isso, agora. Se a gente chegar amanhã, se domingo chegar, quando chegar o domingo, como é que nós vamos chamar o domingo? Hoje. Porque aí o dia que estamos agora já é o ontem, já passou. E a segunda-feira também não existe. Então, quando você chegar no dia X, esse dia é hoje. Então, o dia da sua decisão é hoje. Por quê? Porque amanhã não existe. Tudo no futuro pertence a quem?
a Deus. Então nós, quando nós protelamos, nós não fazemos ideia de que estamos correndo um risco. Porque esse futuro pode não chegar. Então a ideia do texto de Amós é o seguinte: venha logo, resolva logo, decida logo. Se tem que abandonar alguma coisa, abandone logo. Se tem que se batizar, se batiza logo. Se tem que tomar uma decisão, tome logo. Tem que pedir perdão para alguém, peça logo. Se tem que tirar alguma coisa do coração, um peso, tem que ser logo. Não demore, porque pode ser tarde demais. Essa é a ideia do texto. Então, meus irmãos e minhas irmãs e internautas, essa mensagem é para mim e é para você. Nós todos somos iguais. E precisamos avançar e tomar decisões e crescer e entregar a vida a Jesus e se preparar, porque logo, logo Jesus vai voltar. Quando ele terminar o ministério lá e sair do santuário e falar, está feito, aí após ele sair do santuário e o Espírito Santo também terminar o trabalho aqui, vem a angústia, vem a fome, vem a sede, e sabe o que vem na sequência? As 7 últimas pragas do Apocalipse. E sabe o que vem logo depois das pragas? A volta de Cristo. Então, aí, quando Jesus termina o trabalho lá em cima, já fechou a porta. Vai se cumprir Apocalipse 22, verso 11, que diz assim: o justo continua sendo justo, e o ímpio continua sendo ímpio. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Quem se salvou, quem não se salvou, não se salvará mais. É isso. E finalmente, o último ponto. Vocês não precisam abrir a Bíblia, eu vou apenas citar o texto. Apenas ouçam, por favor, esse texto com o qual a gente vai apresentar o último item da mensagem de hoje, e aí faremos a oração final. Ouçam isso, gente, e para mim isso é muito impactante. Mateus capítulo 5 eu vou ler, depois eu digo o versículo. Está escrito assim, ouçam, por favor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Serão fartos ou serão saciados. O que eu li foi Mateus 5, verso 6. Espera um pouquinho só, gente. Espera um pouquinho. Jesus está falando no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Sim. Ué, mas Amós também não fala isso? Também fala isso. Vocês estão vendo a conexão de Amós com Jesus? Agora, para Amós, ter fome e ter sede é uma tragédia. Porque vão procurar e não vão achar. Então, ter fome e ter sede para Amós é uma tragédia, é uma perdição, é uma angústia. Não é bom. Mas para Jesus, ter fome e ter sede é bom, é maravilhoso, feliz. Então, quando é que é bom ter fome e sede e quando é que não é bom ter fome e sede? Bom, para Amós, o que Amós está falando é a partir do fechamento da porta da graça. É no futuro. Quando fechar a porta, ai de quem tiver fome e sede, porque vai procurar e não vai achar. Esse é o contexto de Amós. E o de Cristo? O de Cristo é antes do fechamento da porta da graça. É hoje. Então, hoje a porta está aberta. Amém? Hoje Cristo intercede. Amém de novo? Hoje Jesus e o Espírito Santo trabalham para nos salvar. Amém outra vez? Ok, então hoje, com esse tanto de amém que nós falamos, estamos concordando que hoje é bem-aventurado quem tem fome e sede de Deus. Porque vai encontrar. Então, quem tem fome e sede hoje é abençoado, é privilegiado. Vamos a um exemplo? Você já viu quando uma pessoa está com fome das coisas de Deus? A pregação pode ser até simples, mas é um banquete para ela. E já viu quando a pessoa está cheia dos seus altos conhecimentos, acha que sabe tudo, acha que está acima, não sei do quê? Você pode ter um sermão maravilhoso, para ela não serve para nada. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem aqui gosta de cozinhar? Ok. Então me responda uma pergunta. Qual é o tempero que dá sabor à comida? Alho. Sal? Não, não é. É a fome. Claro, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. É a fome. Vamos ser sinceros? Você já sentiu fome e demorou para comer e sentiu que estava com muita fome? Gente, quando a pessoa tem fome, até um pãozinho seco, mas que desce gostoso, que é uma maravilha. É ou não é? Com água, você põe um pãozinho com água, é uma delícia. Porque o que torna a comida saborosa é a fome. Você quer ver? Coloque um banquete com tudo que tem, para alguém que acabou de comer, aí você fala assim, tem um banquete para você. A pessoa olha e fala, lindo, mas eu não tenho fome.
Agora, pega uma pessoa que está na rua, um mendigo, um homeless, e dá uma pizza para ele. Ele vai dizer, gente, isso é comida dos deuses, né? Ou seja, uma força de expressão para dizer o seguinte, uau, que comida. É a fome, gente. Sabe o que torna esse culto extraordinário? É a sua fome. E sabe o que torna esse culto aqui, assim, quase sem valor? É o seu ego. Sabe quando a pessoa vem à igreja e fala assim, isso eu já sei, isso eu já conheço, isso eu já... ou seja, sabe tudo. Está fazendo o que aqui então, meu amigo? Vai embora. Quando Jesus fala, bem-aventurados quem tem fome e sede, ele está falando assim, você precisa ter fome de Bíblia, fome de Deus, fome de Jesus, fome do céu, amém, irmãos? Está fraco, amém, irmãos? Bem-aventurados quem tem fome de Deus, sede do Espírito Santo, sede de Jesus. Gente, aí sim, aí você vem para a igreja, você fica assim, o olhão arregalado, dizendo assim, uau, eu quero mais desse negócio. E aí você sai daqui alimentada, e o primeiro que você encontrar na esquina, você já vai falar de Jesus para ele. Porque é impossível guardar só para a gente. Nós vamos compartilhar com as pessoas que a gente conhece ou que a gente tem contato. Por isso, Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Está chegando a hora em que Jesus vai sair do santuário. Está chegando a hora em que o Espírito Santo vai terminar a sua obra. Está chegando a hora em que o último sermão será realizado, pregado. A última mensagem será dada. O último culto será realizado. O último estudo bíblico será dado. A última classe bíblica será feita. O último pequeno grupo será realizado. Vai chegar a hora em que a última pessoa vai tomar a sua decisão. O último apelo, o último chega mais perto vai ser feito. Está chegando a hora em que o último batismo será realizado. Tudo será pela última vez. E vai se cumprir Mateus 24:14. O evangelho será pregado no mundo inteiro. Está chegando a hora em que Jesus vai dizer, está feito. Aproveitemos esta oportunidade. Porque agora a porta está aberta. Mas quando ela fechar, será tarde demais. E eu sei, irmãos, eu sei que tudo nessa vida tem o seu valor. E sei também que a maioria que vem para esse país, vem para trabalhar e para conquistar seus sonhos. Está tudo bem, está tudo certo. Mas eu quero fazer uma consideração para a gente refletir juntos. Cuidado para que o trabalho e para que os recursos não tomem o lugar de Deus. Cuidado com isso. Porque você sabe que a vida passa, né? Ontem mesmo você tinha 15 anos. Hoje tem 40, 50, sei lá, 30, 20, não sei quanto. Mas calma que logo, logo vem a sua idade vai chegar. E aí vai chegar a velhice. E você vai morrer. E eu vou morrer também, se Jesus não voltar antes. Aí, quando chegar esse momento, eu pergunto, vamos levar o quê? Aí a gente gastou a vida inteira, a saúde, o melhor da vida, correndo atrás do vil metal. E não teve tempo para Deus. Não estou dizendo que é errado fazer isso que a gente está fazendo. Vocês estão me entendendo? É cuidado para não inverter os valores. Porque é muito fácil inverter os valores, sabe? É muito fácil. E a gente tem nossas necessidades. Nós temos nossos compromissos, eu sei disso. Por isso que tá, o ponto aí é muito delicado. Porque se a gente não cuidar, você gasta o seu tempo com aquilo que é passageiro e não investe naquilo que é eterno. E eu preciso dizer isso para você, que é também para mim. Nós não podemos inverter os papéis. Não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Claro que o dinheiro é importante, claro que uma casa, um apartamento, um investimento, um terreno, um negócio, uma vida melhor, um dinheirinho guardado, um investimento na família, sei lá, no seu país de origem, tudo isso é importante e Deus também quer que você faça isso, claro. Mas não permita que essa correria louca, para cima e para baixo, tome o lugar de Deus na sua vida. A Bíblia é clara, buscai primeiramente o que mesmo? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que você precisa devem vir depois. Primeiro vem Deus e depois as outras coisas. Amém, irmãos? Amém.
Por exemplo, esse final de semana, nós estamos aqui para fazer um programa de decisão, sabe? De colheita. Porque em janeiro a gente esteve aqui fazendo treinamentos, capacitações. De fevereiro até maio, eu fiz uma classe bíblica online, 4 meses, toda semana. Eu sei que para muitos não foi possível participar, eu entendo isso. Está tudo bem. Mas veja, agora estamos em junho, mês 6. São 6 meses. De janeiro até aqui, 6 meses. Ainda não deu 6. No final do mês vai dar 6. Ou seja, é um projeto que nós fizemos que não é um evento, é um processo. Então Deus está dando a nós uma grande oportunidade. E às vezes a gente não faz ideia da profundidade disso. Agora, já imaginaram se Jesus volta e você não vai para o céu? Será que a gente vai poder reclamar e dizer, Jesus, eu não tive chance? Não vai poder reclamar, não. Porque nós estamos tendo chances, e muitas chances. Então, essas palavras minhas, elas não são ofensivas, elas são reflexivas. Elas são para levar cada um de nós a pensar, é mesmo, né? Eu tenho que melhorar isso, aquilo, sabe assim? Cada um vê a sua realidade. Mas, gente, vamos para o céu? Não é esse o nosso objetivo? Vamos para o céu? Vamos morar no céu? Vamos nos preparar? E o dinheiro não resolve, né? É verdade. A gente sabe disso. Cada um tem sua realidade. E a minha fala não é uma fala crítica, mas é uma fala reflexiva. É para que a gente possa refletir e pensar, estou eu fazendo o correto? É importante fazer o correto. Porque Jesus ama a gente, sabe? A gente erra, Ele dá para a gente uma segunda chance, ok? A gente tem uma dificuldade aqui, Ele nos dá a graça ali. Deus é maravilhoso, Jesus ama você e a mim. Mas a gente não pode deixar o tempo passar, porque pode ser depois muito caro depois. E tem certas coisas que não voltam nunca mais. A gente precisa aproveitar o tempo. Amém, irmãos? Eu perguntava, vamos para o céu? Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Levanta a mão. Aleluia, amém. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração de reconsagração. Eu faço por mim, faço por vocês. Topa? Vamos nos reconsagrar, dizendo assim, Senhor, eu entrego minha vida de novo, eu me reconsagro a Ti, porque eu quero ir para o céu. Pode ser? Quem aceita isso, fica em pé. Quem aceita essa oração, fica em pé. Porque eu sou o primeiro da fila, é lógico, para aceitar também. E vamos fazer uma coisa assim, mais assim, brasileiro mesmo, um negócio de brasileiro? Chega mais perto, todo mundo. Vamos fazer aqui uma oração bem mais próximo. Nós, os brasileiros, temos esse costume de estar sempre perto, cumprimenta, abraça e tudo. É algo muito legal que a gente faz. Pode chegar perto de mim, gente, não precisa ficar tão longe, não. Pode se aproximar, vamos fazer uma oração. E quando vocês forem orar, orem uns pelos outros, né? E vamos clamar a Deus por nós, pedir a Deus por nós. Ótimo, obrigado. Aí está muito bem assim. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado de todo o nosso coração por Tua palavra, pela mensagem de hoje. Nós entendemos coisas muito profundas sobre o livro de Amós, mas principalmente sobre a graça. A porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda intercede por nós e o Espírito Santo ainda trabalha por nós. Senhor, ajuda-nos a ter fome e sede da Tua palavra. Ajuda-nos a ter fome e sede do céu. E que naquele dia, quando Jesus voltar, que nenhum de nós se perca, mas que todos alcancemos a vida eterna. Eu entrego esta igreja nas Tuas mãos. Eu entrego cada pessoa que está aqui nas Tuas mãos. As mulheres e os homens, as crianças, os jovens e os adultos, e também os adolescentes. E que todos que estão aqui possam, naquele dia, estarmos juntos para sempre no novo céu e na nova terra. Abençoa também os internautas, para que cada internauta também se decida por Ti.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esperem um pouquinho aqui, por favor. Esperem um pouquinho. Pode encerrar a transmissão aí, por gentileza. Pode encerrar. E não saiam daqui ainda. Eu queria fazer uma foto e queria fazer uma outra coisa, assim, rapidinho. Será que tem alguém aqui